O que muitas pessoas não devem saber é que uma das frases mais famosas da literatura brasileira é, na verdade, o desespero de um homem rico. Nesta, há uma tentativa de explicar os chamados olhos de ressaca de Capitolina, personagem do livro Dom Casmurro. Essa é uma das primeiras e principais metáforas usada por Bentinho para descrever uma característica de Capitu. De cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. Esse olhar é o retrato de uma menina-mulher que precisou ser extremamente esperta, mesmo sendo nova, para não ser esmagada pelas diferenças de classe social do século XIX. A questão é: por que a sagacidade e a inteligência de uma mulher pobre tinha esse impacto não só em Bentinho, mas em todas à sua volta? A trajetória de Maria Capitolina de Pádua Santiago, conhecida pelo seu apelido carinhoso Capitu, é uma verdadeira escalada social. Primeiro, ela era apenas a vizinha classe média de Bentinho, a qual havia recebido a ajuda da família de Bentinho após sua casa ser invadida por uma grande enchente que teve como consequência a perda de vários móveis de sua casa. Já o Bentinho era um riquinho, mimado, dono de escravos. A famosa família tradicional brasileira da época. Capitu percebeu desde criança que o destino de uma mulher como ela, na época, era a dependência ou a miséria. Ela não tinha herança, não tinha sobrenome importante e nem educação tão sofisticada quanto a de Bentinho. Mas sabe o que Capitolina tinha? Tinha sua inteligência, sua sagacidade e sua capacidade de ler com extrema precisão as intenções das pessoas. Quando a mãe de Bentinho decide mandar o garoto para o seminário para virar padre, quem é que bola um plano genial para tirar ele de lá? O Bentinho chorando e esperando que tudo aconteça? Não, Capitu. Para isso, a garota fazia Bentinho repetir durante horas as exatas palavras, tom de voz, gestos, expressões faciais e até mesmo a forma em que as palavras eram dispostas nas frases. Tudo para planejar o plano do plano do plano, para que se um falhasse, outro estivesse ali. Agora vamos ao coração do nosso vídeo, o que realmente significa a metáfora dos olhos de ressaca. A ressaca é aquele movimento do mar em que a onda parece calma na superfície, mas por baixo puxa tudo com força para dentro. Dizem que quem é arrastado para dentro dificilmente sai. Quando Bentinho define Capitu assim, ele está demonstrando um medo profundo. Em uma sociedade patriarcal, a mulher perfeita era transparente, previsível e submissa. Capitu, ao contrário, era opaca, profunda e guardava seus pensamentos para si. O olhar de ressaca é a forma como o homem patriarcal nomeia o mistério e a inteligência da mulher que ele não consegue acompanhar, que ele não consegue dominar. Ela planejou, articulou com a família e conseguiu se casar com Bentinho, zumbido de classe. Mesmo não sendo esse o seu objetivo, foi uma consequência dele. Mas, para a elite, uma pessoa que não nasceu em berço de ouro nunca é totalmente bem-vinda. Quando o casamento começou a balançar, a origem humilde e a mente perspicaz de Capitu rapidamente viraram as maiores armas usadas contra ela. Algo que antes ela usava para uni-los, nas mãos de Bentinho serviu como arma para separá-los. A família do Bentinho aceitou Capitu enquanto ela se comportava como uma menina boazinha da vizinhança. Mas, quando Bentinho foi tomado pelo ciúme, a estrutura social de origem dos dois agiu rapidamente. O homem rico, herdeiro e proprietário, assume o papel de juiz, e a mulher, de origem humilde, é sistematicamente condenada. Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa.
que não admira lhe saltasse algumas lágrimas, poucas e caladas. O olhar de Capitu, que no momento da perda se volta ao falecido amigo Escobar, é reavaliado por Bentinho não como compaixão humana, mas como dissimulação. A posição social de Bentinho, bem como sua paranoia de uma possível traição, transformou toda a humanidade de Capitu, no momento de perda, em apenas fingimento e provas contra ela mesma. Tudo que ele pudesse usar contra ela para provar sua, entre aspas, traição, ele faria. Não só faria, como fez. Na velhice, ao escrever a sua história, utilizando sua posição e domínio da escrita, Bentinho constrói uma imagem de Capitu calculista e perigosa, justamente por ela não se submeter e se encaixar nos padrões de mulheres da época. Ela, durante toda a narrativa, não tem direito a um único capítulo para dar a sua versão da história. Ela é silenciada e vilanizada por quem um dia a amou. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda eu não disse, aí fica. Se disse, fica também. Nesse trecho, Bentinho prova que não cabiam palavras na boca que fossem capazes de descrever um ser tão complexo e singular como Capitu. Abre aspas. Capitu era Capitu. Fecha aspas. Bentinho reconhece a dicotomia entre sua imaturidade e a força prática de Capitu. Para sobreviver às limitações de sua origem humilde, Capitu precisou amadurecer precocemente, desenvolvendo uma visão estratégica sobre a vida. Algo que o jovem abastado nunca precisou ter. Abre aspas. Mais mulher do que eu era homem. Em resumo, os olhos de ressaca de Capitu não eram um instrumento de traição, mas a marca de sua inteligência de sobrevivência. Em uma sociedade brasileira de 1800 dividida por abismos de classe, classificados por raças e dominada pelo patriarcado, onde não havia direitos para sequer falar algo contrário a esses pensamentos na sociedade, mulher perspicaz era o maior crime que Capitu poderia cometer contra a elite representada por Bentinho. Com o passar dos anos, aquele filho cresce e tenta voltar ao pai. Que, ressentido, o rejeita de vez. É enviado a uma pesquisa arqueológica e morre com a febre tifoide, mostrando-se o fim de Ezequiel e Capitu. Mesmo sem um final feliz e sem a chance de contar sua própria história, Capitu venceu o tempo e se tornou a figura feminina mais viva, complexa e transformadora de Dom Casmurro. O seu silêncio ecoou tão alto que se tornou um dos maiores e mais importantes símbolos da literatura brasileira. De uma piseira pra botar. Isaac, eu não acredito. Eu não acredito que você falou isso. E eu gravei. Eu vou botar isso no erro. Não, gente, eu não acredito. Grafite de uma piseira. E é super indicado pros olhos, né? Não, é. Você é um estudante da área da saúde representando o Sistema Único de Saúde, tá falando isso? Ridículo. Tô com vergonha. Você tem... Qual é o seu problema? O enquadramento tá embaixo e você levanta. Porra. 3 e foi. Vai. Vai. Cala a boca. Desprezo. Pega a mão do Bentinho. Pega a mão do Bentinho. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Um degrau. Para a gravação. Amor, me perdoa por ser calvo.